É com orgulho e satisfação que o Instituto BESC de Humanidades e Economia cumprimenta e agradece a todos que nos prestigiam com suas audiências. É uma honra poder reunir as principais autoridades e especialistas de 2022. Banco do Brasil, CBA, Companhia Brasileira de Alumínios, Comgás, Cummins, Dex Soluções Logística, Gás Verde, Grupo Urca Energia, Gerdau, IOSP Maxion, Ipiranga, Itaipu Binacional, JBS, JSL, Marc, Petrobras, Randon, Renault, Repom, Scania, Sebrae, Tictlog, Usicar, Veloy e Vibra Energia. Agradecemos a construção do Frotas e Fretes Verdes 2022. ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. ABFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. AGEV, Associação de Gestão de Despesas de Veículos. APROBIL, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Câmara-Log, Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Fundação IOSP, Sindipeças e Abpeças, Associação Brasileira da Indústria Autopeças e Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, e UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Para compor a mesa de honra e dar as boas-vindas a todos os presentes, convidamos a senhora Jussara Ribeiro, presidente do Instituto BESC de Humanidades e Economia e coordenadora geral do Frotas e Fretes Verdes. O senhor Wilson Pinto Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras e presidente de honra do Frotas e Fretes 2022. O senhor Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia. O senhor Rafael Chaves Santos, diretor de Relações Institucionais da Petrobras, representando os patrocinadores do Frotas e Fretes Verdes 2022. O senhor Almirante de Esquadra, ministro Bento Albuquerque.
senhor Roberto Dexheimer, presidente da Dex Soluções Logísticas, representando os nossos conselheiros. E o senhor Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Com a palavra, para a abertura oficial do Frotas e Fretes Verdes 2022, a coordenadora-geral do evento, presidente do Instituto BESC, a senhora Jussara Ribeiro. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Estão? Bem, é um momento difícil, né? Parece que é um casamento, sabe? Fica tão nervoso que parece que está indo para o casamento. Mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos senhores aqui presencialmente conosco e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, na internet. Senhor ministro Saxida, muitíssimo obrigada pela sua ilustre presença aqui conosco. Querido presidente de honra, Wilson, muitíssimo agradecida por tudo que fez por nós neste ano. Querido ministro Bento Albuquerque, muitíssimo obrigada pela deferência em vir prestigiar esse momento. Muitíssimo agradecida. Querido amigo Roberto Dexheimer, muito obrigada por tudo que tem feito esses anos todos por nós. Caro Rafael, muitíssimo agradecida pela confiança e o apoio que nos concedeu, acreditando nesse projeto e aqui estando pessoalmente para acompanhá-lo. Muito obrigada. O mais novo amigo que tenho na mesa é o querido Eduardo Diogo. Foi uma boa sorte o encontro com o Eduardo, muito recentemente, e já estão aqui conosco, representando o Sebrae Nacional. Eu tenho aqui um discursozinho que já foi dito quase que nessas palavras aqui, mas eu vou cumprir o ritual e vou ler, tá bom? Sejam muito bem-vindos à 11ª edição do Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes. Suas presenças nos dão muita alegria e engrandece a realização de mais este evento. Amigo Wilson Ferreira, nosso presidente de honra, quero manifestar minha profunda gratidão pelo apoio verdadeiro que me assegurou neste ano, a 11ª edição do Frotas. Ministro Adolfo Saxida, eu lhe agradeço profundamente pelo prestígio que sua ilustre presença nos confere. Muito obrigada pela dedicação de seu precioso tempo. Muito obrigada aos que nos acompanham pelo YouTube e às equipes que estão trabalhando neste momento para que possamos ter um bem-sucedido seminário. Agradeço enormemente aos nossos amigos conselheiros, estimados patrocinadores, palestrantes e as autoridades que compõem essa mesa e nos honram com seus apoios e presenças. Se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como utiliza o seu tempo. Li esta frase em um livro de orações ainda neste último domingo. Por meio dela, o autor nos quis dizer que a melhor expressão do amor é o tempo que dedicamos a Deus, a cada pessoa ou a cada atividade. Um tempo cada vez mais escasso e valioso. Por essa razão, reconheço com gratidão o presente que cada um de vocês nos oferece, dedicando seu tempo a prestigiar-nos.
Muitíssimo obrigada a cada um dos senhores. Um evento desse porte requer muita preparação e muito planejamento. Durante um ano inteiro de elaboração do Frotas e Fretes Verdes, enfrentamos muitos desafios e muitos obstáculos, como é natural nas empreitadas dessa grandeza. Contar com a amizade e a dedicação de cada um que nos apoia, nossos conselheiros, patrocinadores, seus colaboradores que trabalham para que tenhamos garantido esse esteio, confere a nós um sentimento de gratidão que nos alegra e fortalece imensamente. Em nome dessa equipe de apoio dos nossos patrocinadores, que eu chamo aqui que nos garante o esteio, tem aqui os amigos da Petrobras que estão acompanhando presencialmente esse projeto. Muito obrigada, queridos. Agora chegou a nossa vez de devolver o muito que recebemos de todos vocês, oferecendo-lhes o nosso trabalho, o nosso esforço e o nosso tempo de um ano inteiro, ao qual dedicamos o melhor de nós. É o momento de retribuir aquilo que cada um nos ofereceu, mas que venha de Deus a maior e a mais verdadeira recompensa que vocês recebam na alegria de suas vidas. Muitíssimo agradecida. Com a palavra, o senhor Roberto Dexheimer, presidente da Dex Soluções Logísticas, representando os conselheiros. Pode, fique à vontade. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Quero agradecer a presença de todos e, principalmente, a Jussara, que por 11 anos, e eu tenho o privilégio de fazer parte desse time, e poder participar e estar presente de um evento tão importante, que a gente fica torcendo para chegar ao final do ano, quando ele volta a se repetir. E, inclusive, um detalhe bem interessante, eu diria que foi um dos únicos eventos em que tem encontros anuais e que não deixou de acontecer, mesmo diante de uma pandemia. Então, a Jussara, como presidente do Instituto BESC, que é idealizador e criador desse evento, eu quero desejar um grande abraço e também um parabéns muito forte pelo seu empenho, pela sua dedicação. E a todos os outros colegas também que fazem parte do Conselho e que, durante esses anos todos, têm nos prestigiado para que a gente possa fazer um evento com cada vez mais pessoas presentes. Basicamente, era isso que eu queria desejar a todos, um bom evento, e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Com a palavra, o senhor Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Muito grato. Jussara, então, com a sua permissão, já que você falou aqui sentada e o Roberto falou ali em pé, eu vou falar em pé e aqui. Então, a gente... Não, Wilson, que eu não vou perder a oportunidade de estar tão bem aqui, situado ao lado de tantas pessoas queridas e competentes. Mas, de modo muito sintético, nosso bom dia a todos. A gente está aqui, Jussara, com uma alegria muito grande, porque você demonstra a liderança que você tem no Instituto BESC, demonstra aqui a força do trabalho. E aí, meu caro amigo Wilson Ferreira, estava vendo agora o que aconteceu com o Reino Unido nesses dias e estava me lembrando, ministro Saxida, o que aconteceu há 72 anos atrás no Reino Unido, quando Churchill, substituindo o ministro Chamberlain, assumiu ali, ministro Bento, a posição de primeiro-ministro, e ele chegou, e eu sempre me intrigo, porque, Rafael, que não nos ensinaram, que ele falou 4 coisas. Nos ensinaram só que Churchill tinha ali sangue, suor e lágrimas, mas esqueceram uma palavra fundamental, e eu não consigo entender por que esqueceram de nos ensinar. Ele falou que tinha 4 coisas para, na verdade, dedicar ao povo do Reino Unido naquele momento, que foi blood, toil, tears and sweat. Então, toil é a força do trabalho, a labuta, a dedicação,
que é isso que vocês representam aqui. O setor produtivo brasileiro representa a força do trabalho, a força do empreendedorismo. E o TOEL não nos ensinaram. Então, a gente fica feliz quando a gente vê cada vez mais um governo como o governo que tem hoje no Brasil, liderado pelo presidente da República, Bolsonaro, o setor produtivo inteiro dedicado ao trabalho, tá certo? Para que a gente possa construir todos juntos um Brasil melhor, todos unidos, todos juntos, todos engajados, tá certo? Na construção desse país que nós queremos que cada vez mais tenhamos. E você, Jussara, lidera isso tudo, à frente do Instituto BESC, com todos esses players da mais alta relevância, cada um contribuindo ao seu modo, com a sua intensidade, com a sua força. Então, eu quero agradecer a você a oportunidade de estarmos aqui juntos e quero te parabenizar, Jussara, porque você é uma mulher pujante, de referência, competente e que lidera um grupo maravilhoso e nos ensina cada vez mais como nós podemos cumprir uma grande missão, né, que é servir toda a nossa gente, dignificar a nossa existência, honrando a nossa pátria e pacificando os corações. Muito grato, parabéns a todos. Um ótimo dia e bom trabalho. Com a palavra, o senhor Rafael Chaves Santos, diretor de Relações Institucionais da Petrobras, representando aqui os nossos patrocinadores. Obrigado. Eu vou ser breve. Bom dia a todos. Vou ser breve porque a gente está agora aqui em duplo período de silêncio, né? Está saindo o resultado da Petrobras e tem o silêncio eleitoral. Mas, por outro lado, como a Jussara muito bem colocou, o uso do tempo é a melhor expressão do amor. Então, a gente também não pode, nesse momento importante que a gente está vivendo, ter uma fala excessivamente morna, né? Acho que tem algumas mensagens que têm que ser passadas. A primeira mensagem que eu gostaria de passar é a transição energética já está acontecendo, como vocês vão ver ao longo do seminário, ela já está acontecendo hoje no Brasil, e o Brasil é um exemplo para o mundo de como fazer uma transição energética responsável e justa. Então, esse eu acho que é uma primeira mensagem. A segunda mensagem é que o desafio é muito grande e requer colaboração. Então, Jussara, você está de parabéns por ter reunido esse time aqui, peso pesado, ali a Petrobras como patrocinadora carga pesada, né, e esse time aqui, peso pesado. E aí eu não posso deixar de mencionar também, temos aqui na mesa 2 ministros de Minas e Energia, o ministro Bento, a quem eu tive a honra de trabalhar, e o ministro Saxida, a quem eu tenho a honra de trabalhar hoje junto, e o presidente da recém-privatizada Eletrobras, né? Então, acho que todo mundo aqui compartilha de alguns valores, né? O valor da colaboração como forma de superar desafio, e acho que a nossa presença aqui mostra isso, o valor da liberdade econômica, do respeito aos investidores. Só com investimento a gente supera desafio, e é uma matemática simples que eu tenho repetido desde que eu estou na Petrobras, mais investidores, mais investimentos para o país. Então, é uma honra muito grande estar aqui representando a Petrobras, para quem eu trabalho desde 2019, e é uma honra estar aqui nessa mesa, onde a gente vê muita colaboração em prol do crescimento econômico e em prol de um Brasil próspero e justo. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Wilson Pinto Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras e presidente de honra do Frotas e Fretes Verdes. Obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Saudar de cara aqui a honra que Jussara Ribeiro me concedeu ao poder presidir, ser o presidente de honra dessa nossa 11ª edição do Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes. Queria saudar também a nossa mesa com 2 amigos, o nosso ministro Adolfo Saxida, nosso ex-ministro, mas sempre ministro, nosso amigo Bento Albuquerque. Saudar os amigos que já conheço, o Rafael da Petrobras, o Eduardo do Sebrae, novo amigo agora, o Roberto Dexemeyer. Obrigado por estar aqui com vocês. A Jussara me pediu que falasse uns 15 minutos sobre investimentos, né? Eu vou tentar. Mas eu queria colocar para vocês, talvez a minha história já seja, nesses últimos tempos, seja um bom exemplo de como o investimento pode trazer coisas boas para o Brasil, não? Eu, quando fui convidado pela Jussara, eu presidi a Vibra Energia.
eu fui responsável aqui por pegar a companhia, ainda com a Petrobras dentro, e fazer o primeiro follow-on. O ministro Bento acompanhou isso na época. Foi uma operação, a gente talvez não tenha ideia disso, né? Foi, até aquele momento, a segunda maior operação em mercado de capitais da história da Bolsa Brasileira. Só tinha perdido, Rafael, para aquela operação de capitalização da Petrobras. E o ministro Bento, ainda conosco aqui, e eu tive a honra de liderar a Eletrobras até ir para a Vibra, né? Então, fiquei com o ministro praticamente 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E naquele momento, trabalhamos ao longo desse período inteiro para privatizar a Eletrobras, e que foi privatizada recentemente, no meio deste ano aqui, e ela passou a ser a segunda maior operação da história da Bolsa Brasileira, e em dinheiro a maior, porque a época que houve a capitalização da Petrobras, houve os direitos do pré-sal, que não foram monetários, né, foram os próprios direitos. Então, eu estou ligado às duas operações que tiveram o maior volume de recursos atraídos para o Brasil. E eu queria colocar isso para vocês, porque parece pouco, mas nós temos que reconhecer que essas operações aconteceram exatamente ao longo, por exemplo, da pandemia. Eu só vivi essa na minha vida, assim. Espero que todos nós só tenhamos vivido essa daqui. Mas ela certamente mudou o mundo, ao contrário, né? E nós conseguimos mostrar aqui, pela beleza da perspectiva brasileira, o quanto nós somos relevantes para o mundo, tanto que tivemos essa confiança, porque os recursos, 12 bilhões no caso da Vibra com Petrobras, e mais de 30 bilhões no caso da Eletrobras, na privatização da Eletrobras, são quase 50 bilhões de reais, eles mostram, nesse período, o quanto o país foi relevante para atrair capitais. Por quê? Porque tem marcos legais estáveis, porque tem segurança jurídica e tem, especialmente, a perspectiva de investir num país com uma... Eu sempre falo assim, o Brasil... Eu fui presidente também da ABDIB, e o Brasil, nos últimos 20 anos, investiu muito pouco em infraestrutura. Investiu cerca de... E o ministro Saxida, cerca da área de economia, eu acompanho muito a coisa de Davos, e o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, sempre fica no índice de competitividade entre o 80º e 90º. Uma das razões disso é porque os nossos concorrentes, os países em desenvolvimento, investem cerca de 4,5%, 5,5% do PIB em infraestrutura. O Brasil, nos últimos 20 anos, investiu menos de 1,5%. E isso é o que eu digo, copo meio vazio. O que é o copo meio cheio? Agora que nós temos os marcos legais constituídos, e o governo atual reviu todos eles, e falava com o ministro Saxida ontem, a revisão, a atualização, a modernização do setor elétrico deve ser votada agora, nesse próximo mês. Então, nós temos todos os marcos legais de infraestrutura, saneamento, o novo marco legal do gás, de energia elétrica, aeroportos, portos, todos eles revistos. Todos eles revistos. Isso faz com que, olhando o copo meio cheio, tudo aquilo que nós não investimos no passado possa ser investido agora. E o país se coloca como único no mundo para atrair esse capital. E acho que o exemplo das duas privatizações que eu tive a honra de participar são ótimos. Mais de metade desse recurso veio de fora, mais de metade. No caso da Vibra, quando a gente fechou a operação da Petrobras com 12 bilhões, nós originamos de propostas 26 bilhões. Então, tem 26 bilhões de reais dispostos a investir nessa companhia. No caso da Eletrobras, foi mais de 50 bilhões. E essa é a parte, assim, que eu diria assim, que a gente tem que olhar com a melhor perspectiva. Por que isso é importante? O ministro Saxida provavelmente vai falar sobre isso. Mas eu sempre falo assim, a gente fica sempre culpando o governo, a gente se acostumou, e mais o pessoal da minha geração, assim. Tudo que está errado, o problema é o governo. E a gente esquece, né, que nós vivemos uma época... É interessante, assim. Ao longo dos últimos 30 anos, nós vivemos a chamada globalização. E por que ela é importante? Se a gente for pegar hoje os 100 maiores agentes econômicos do mundo, e só considerar 2 agentes, os países, ordenados pelo seu PIB,
e as empresas ordenadas pelas suas receitas. Vocês vão se surpreender com o que eu vou falar. Se a gente for pegar os 100 maiores dessa cesta de países e empresas, 70 são empresas. As empresas hoje são maiores do que os países. E, portanto, elas têm uma capacidade de articulação. Cada um de nós aqui que trabalha numa empresa, ao chegar na empresa, o que recebe? O código de conduta da empresa. A gente acaba sendo melhor brasileiro, sendo melhor colaborador. E sendo melhor colaborador alinhado a práticas que as empresas hoje, que vivem a competição, que têm que ser éticas, que têm que olhar para a diversidade, que têm que olhar para a questão do meio ambiente, para dizer só as principais que a gente olha. Para além de falar que não corrupção, etc., tudo isso aqui as empresas fazem. E as empresas é que são os grandes investidores, os grandes mobilizadores da economia. Por que isso é importante? Para, primeiro, parar de reclamar de governo. E a gente olhar o que a gente pode fazer. E a gente pode fazer muito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é acreditar que uma boa parte da solução dos nossos problemas está ligado à capacidade de atrair investimento. Por que isso é importante? Primeiro, porque se a gente vai melhorar a nossa competitividade da nossa economia, nós precisamos resolver esses problemas de infraestrutura, ou aproveitar essas oportunidades que a infraestrutura nos oferece. Essa é uma boa coisa. Com isso, vamos gerar emprego e renda. Eu quero dar só o exemplo da Eletrobras, que eu sou mais familiarizado. A companhia, eu peguei essa companhia, em 2016, ela valia 9 bilhões de reais. Eu tinha acabado de sair da CPFL, que é uma empresa de distribuição, assim, em termos de ativos, 1/10 do valor da Eletrobras, só que a CPFL foi vendida por 40 bilhões de reais para os chineses, e a Eletrobras valia 9 bilhões, com 10 vezes mais ativos na mesma época. Essa companhia, nós chegamos, ao longo desse processo de recuperação, ela tinha uma capacidade de investir. Nos primeiros 2 anos que eu peguei, ela não podia investir nada. Nós tivemos que vender empresas para que a gente pudesse investir. Essa empresa valorizou quase 7 vezes ao longo dessa reestruturação. Com a privatização, essa empresa vale hoje mais do que 105 bilhões de reais. Valia, há 5 anos atrás, 9 bilhões de reais. Mas qual que é a diferença para a empresa? Ela não podia investir nada, ou, no meu período em que eu fiquei quase 5 anos, nós investimos cerca de 3 bilhões e meio de reais por ano. Ela hoje tem uma capacidade de investir mais de 12 bilhões de reais por ano, usando a mesma métrica de disciplina financeira, a mesma. E nós estamos num país que é espetacular no seguinte sentido. O nosso primeiro orador aqui falava um pouco do objetivo que a gente tem aqui com esse nosso seminário internacional, falando da eficiência energética e da descarbonização da economia, da redução das emissões que nós temos hoje nos transportes. Eu gosto, viu, Jussara, de falar o seguinte: o mundo, 70% das emissões do mundo se dão para gerar eletricidade. No caso brasileiro, é 7%, ministro Saxida. O mundo emite 14% das emissões são devidas ao transporte, que nós vamos nos preocupar aqui. No caso brasileiro, é 12%. Por que no caso brasileiro é 12%? Porque, primeiro, por que no caso brasileiro é 7% e não 70%? Porque nós temos 85% da nossa matriz renovável. A Eletrobras, que eu dirijo, é 96%. E nós vamos nos transformar, é importante que vocês saibam disso, para a gente se orgulhar, porque nós criamos uma corporação brasileira que vai ser, e eu acho que em menos de 5 anos, a maior empresa de energia renovável do mundo. É isso que a corporação, é isso que o processo de privatização, conduzido por esse governo, trouxe para nós. O orgulho de ter uma das maiores, e no futuro, a maior empresa de energia renovável do mundo. Mas voltando, então, essa é uma perspectiva, investimento, eólica, solar nossos reservatórios, eliminando um conjunto de evaporações, aproveitando o sistema de transmissão que já está instalado. Então, temos umas vantagens comparativas excepcionais. Mas vamos para o transporte, que é o nosso desafio aqui. No transporte, gente, é outra coisa espetacular. Nós somos, hoje, a nossa gasolina tem 27% de etanol anidro.
Nós somos o país que menos emite para rodar carro leve no mundo por causa dessa mistura. A qualidade da nossa gasolina e especialmente da mistura com etanol anidro. Mas no veículo de carga, nós também fazemos uma mistura com biodiesel. É por isso que nós temos cerca de quase 2% a menos de emissão por quilômetro rodado que tem os demais países. Já somos mais um exemplo. E eu falava na chegada aqui com os colegas, né, da felicidade que tive ao trabalhar na Vibra, que foi o seguinte: graças à privatização, a empresa que era a maior do setor, mas a menos eficiente, era aquela que custava mais para distribuir 1 metro cúbico de qualquer combustível, se transformou, nesse período, pouco período de 1 ano e meio que eu fiquei lá, na empresa de menor custo do setor. É a maior em volume distribuído e a menor em custo. E é a de maior margem, exatamente por conseguir operar com menor custo. Mais uma vantagem espetacular da privatização que a gente não vê, às vezes. Mas está aqui. Mas, além disso, permitiu a ela fazer uma coisa que é extraordinária nesse processo que a gente está falando. Ela criou do lado uma plataforma que a gente chama multi-energia. O mundo vai ser mais eletrificado daqui para frente, não resta dúvida. Mas o mundo também vai usar biometano para substituir uma série de usos, principalmente de carga. É um substituto correto para fazer isso. O mundo vai usar mais etanol. Nós somos o segundo maior produtor de etanol do mundo. Vamos ser o primeiro. O nosso etanol ainda pode evoluir, do ponto de vista da sua produtividade. Já é um dos mais produtivos do mundo, mas pode evoluir mais. E eu tenho um grande orgulho, e falava isso a eles, eu acho que o nosso grande desafio nas emissões é exatamente com relação ao chamado uso da terra. Nós ainda temos, infelizmente, o desmatamento, e nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Aí é uma articulação do governo, com a academia, com as empresas. E eu queria só compartilhar esse bom exemplo que nós tivemos lá, que eu falava aos 2 ministros quando cheguei. Nós temos 30 milhões de hectares certificados no Brasil de área degradada. Estive com o ministro a semana passada em Roraima, e no avião a gente consegue ver isso. E em Roraima, eu com meu amigo Milton Stigo, que é do setor elétrico, eu conheci há 15 anos, numa sala de estar do Ministério de Minas e Energia, não é isso, Milton? Que é hoje um empreendedor na área de Palma. O que é que nós fizemos na Vibra? Nós demos lá a ele o que seria no nosso setor elétrico um PPA, um contrato de compra de volumes no caso, de diesel verde e de combustível sustentável da aviação. Nós não produzimos diesel verde aqui, nós produzimos biodiesel. O diesel verde é 90% menos emissor de gás de efeito estufa do que o diesel normal. 90%. O combustível sustentável da aviação, o mundo consome, eu posso estar errando na unidade, 35 bilhões de metros cúbicos de combustível, de querosene de aviação. E ele está hoje produzindo 200 milhões de metros cúbicos de SAF, do Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível sustentável da aviação, que é de reciclagem de óleo vegetal, de óleo que a gente tem na cozinha. Óbvio que esse negócio não vai levantar, não tem como fazer. Então, você vai ter que fazer uma refinaria verde. A primeira refinaria verde que nós vamos fazer, graças a esse PPA, ou esse contrato de compra de combustível, vai acontecer aqui no norte do Brasil, a partir da Brasil Biofuel, que é uma empresa brasileira, empreendedor brasileiro, que desenvolveu processos inéditos, reconhecidos. E eu tive com o presidente da Azul, ele falou assim, olha, aquele seu amigo lá, cara, o cara descobriu um negócio que ninguém acha, ninguém tem. Então, nós vamos ter uma enorme vantagem com isso. E isso combina aquilo que eu falei para vocês. Um investimento. Primeiro, as boas empresas gerando boas relações. Segundo, endereçando um desafio que nós temos, que é o desafio de melhorar ou reduzir as emissões no uso da terra. Terceiro, potencializando uma vantagem competitiva brasileira, que, para além da energia renovável na eletricidade, está ligado ao biocombustível. E é isso que vai garantir, porque eu vejo as empresas, viu, o ministro Bento, o ministro Saxida, Eduardo,
as empresas fazem aquele negócio do net zero. Nós fizemos na Vibra. Net zero da Vibra é o seguinte, escopo 1 e 2, que é o direto e indireto, nós vamos ser zerado em 2026. Eu vou fazer isso agora para a Eletrobras igual. Mas e o escopo 3, que é o produto que eu vendo? O cara fala assim, em 2050. Todo mundo está em 2050. Pode olhar. Mas o que você vai fazer para ser zero em 2050? Ninguém sabe. A minha impressão é essa, ninguém sabe. E nós só vamos conseguir. Se eu vendo combustível, eu tenho que gerar a plataforma que substitui. Eu tenho que ter o diesel verde para substituir o diesel. Eu tenho que ter a eletricidade para substituir alguns processos que são eletrotérmicos que você pode trazer para a eletricidade. Eu tenho que ter o biometano para as cargas. Eu tenho que ter o etanol para o veículo leve. Eu tenho que ter a eletromobilidade para o veículo que vai ser elétrico ou híbrido. Nós temos que gerar a alternativa que reduza, de fato, a emissão, senão não vai ser zero. E é isso que nós estamos conseguindo aqui. Então, eu estou, Jussara, fechando aqui minha intervenção, eu estou muito satisfeito porque nós temos essas vantagens excepcionais, que a gente tem que aproveitar elas. Eu digo assim, chegou a hora do Brasil, nós estamos vivendo num mundo que todos estão indo, inflação alta, desemprego alto, problema da energia. Nós só tivemos aqui, à custa da entrada de capital, redução do nosso câmbio. Nós tivemos aqui a redução do preço do combustível através da redução de imposto, que exige que os estados sejam mais eficientes. Isso é um sinal ótimo. Então, chegou a hora, a gente tem que fazer um novo brand para o Brasil, né? Eu brinco sempre com o pessoal, insisti aqui, até com o nosso pessoal da área de petróleo, assim, olha, nós temos que fazer a parte de distribuição de combustível que nem o agro. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E nós temos que fazer isso para o Brasil. O Brasil é tech, o Brasil é pop e o Brasil é tudo. E eu sou um orgulhoso de ser brasileiro e de estar com cada um de vocês nessa nossa missão aqui. Um abraço a todos, um prazer. Com a palavra, o senhor Almirante de Esquadra, ministro Bento Albuquerque. Muito bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de saudar os meus companheiros aqui na mesa, o conselheiro Roberto Dexheimer, espero que eu tenha acertado perfeito, meu amigo Eduardo Diogo, do SEBRAE, Wilson Ferreira, que é mais do que um amigo, por vezes, nesses últimos 4 anos, confidente também, e flamenguista, convertido com muito orgulho. E que coragem, Wilson, falar isso publicamente aqui em São Paulo. Meu amigo ministro Adolfo Saxida, que também eu considero um dos privilégios que eu tive ao ser convidado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro de Estado de Minas e Energia, começar a trabalhar com ele ainda em 2018, no período de transição. Estávamos relembrando ali fora esse período e quanto foi importante para tudo aquilo que o Wilson acabou de mencionar fosse realizado. A minha querida amiga Jussara Aparecida Ribeiro, que hoje eu entendi melhor o porquê da Aparecida e fiquei muito sensibilizado, e ainda bem que Deus fez o seu papel e você está aqui junto conosco, Jussara. Eu também estava mencionando lá fora a pessoa que você é. Você, além de guerreira, consegue juntar essas pessoas, essas empresas, e sempre valorizando
os recursos humanos. Eu tive a oportunidade, do ano passado, de presidir o painel em que eu vi ali quanto importante é o papel do IBESC na área de humanidades e também, evidentemente, na área da infraestrutura brasileira. Meu amigo Rafael Chaves, que eu tenho também o privilégio de trabalhar, já, acredito, 2 anos juntos lá na Petrobras e que tem feito um brilhante papel junto com a empresa, que tem sido fundamental para que agora estejamos na condição em que nos encontramos. Eu costumo dizer que eu sou otimista, mas digo também que eu não sou um otimista apenas pelo estado de espírito. Eu sou otimista por tudo aquilo que o Wilson Ferreira acabou de colocar e outros que me antecederam aqui. Eu sou otimista com o futuro do nosso país por todo o trabalho que foi realizado. O ministro Saxida sabe disso. 820 bilhões de reais em investimentos contratados. Com 2 anos de pandemia, com um ano enfrentando a maior seca que o país já teve em sua história. Imaginem as senhoras e os senhores se nós tivéssemos tido apagão ou racionamento em 2021. O que seria do nosso país hoje? Eu não tenho que ser otimista. Quase 30 leilões no setor de energia realizados, mais 7 no setor de mineração. Está aí os valores. Metade deles vindo do exterior para o Brasil. Temos ou não temos segurança jurídica e regulatória? Somos ou não somos atrativos? Temos que melhorar? Temos que aperfeiçoar? Está aí o papel do IBESC, que nos ajuda a aperfeiçoar as políticas públicas. Então, eu gostaria também de dizer do meu orgulho de estar aqui no dia de hoje, o meu orgulho de ser brasileiro e compartilhar com vocês com o meu otimismo em relação ao futuro promissor do nosso país. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia. Bom dia, quero agradecer demais a oportunidade, é fundamental para nós interagirmos cada vez mais. Parabéns, Jussara, parabéns ao IBESC, parabéns a todos os participantes desse importante seminário. Quero agradecer à mesa pela gentil companhia, por todo o apoio. Aproveito para agradecer o ministro Bento. Logo que eu assumi, foi uma mão amiga ali do meu lado, me passou toda a experiência, todo o conhecimento, sempre disposto a ajudar. Então, torno público aqui todo esse agradecimento, faço questão sempre de estarmos juntos, porque me ajudou muito nesse começo, e eu agradeço. Eu acho que esse é o principal diferencial desse governo, é uma equipe muito forte. Eu comparo esse governo à seleção brasileira de 94, um time que era muito criticado, mas voltou com o título e todo mundo andava de mão dada ali. E eu agradeço muito ao Almirante por todo o apoio que o senhor tem me dado, presidente Wilson, a todos os demais da mesa. É uma grande parceria que move esse governo. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão para todos aqui. Muito rápido. Eu gostaria apenas que vocês se lembrassem, e é que a gente tem que realmente admirar o ministro Bento, porque ele talvez tenha sido o ministro que mais choques negativos pegou na história brasileira. 2019, o maior desastre ambiental da história brasileira, que foi Brumadinho. Não só uma perda terrível de vidas humanas, como só aquele desastre tirou 0,5% do PIB brasileiro em 2019.
uma grave crise na Argentina, que derrubou fortemente o nosso comércio internacional, mais 0,2% de perda no PIB. Isso é 2019. 2020, a maior pandemia da história brasileira e a maior pandemia do mundo desde 1918, desde a gripe espanhola. Quando você acha que está escapando, você vai para 2021 e o que parecia impossível acontece. A pandemia piora. Em termos de vidas humanas, 2021, infelizmente, mais brasileiros faleceram em decorrência da pandemia. A maior crise hídrica da história brasileira. Um tremendo problema de quebra de cadeias de produção a nível mundial. A pior queda do agronegócio em quase uma década, o terceiro trimestre de 2021, por causa das secas. Quando você vai para 2022 e fala, ufa, agora escapamos, chega janeiro, o maior número de casos de Covid no Brasil foi janeiro de 2022. Aí você fala, bom, agora acabou. Chega fevereiro, a maior guerra da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Você chega em junho, o maior aumento de taxas de juros global desde a década de 80. E a economia brasileira segue crescendo. Tem algo diferente acontecendo aqui. Você olha para a Europa, congelamento de preço de energia. Criação de impostos extraordinários sobre empresas de energia. Nacionalização de empresas de energia. E no Brasil, preços livres. Redução tributária. São 12 reduções tributárias permanentes no país. Nunca aconteceu isso na nossa história. E olha só, qual é o resultado? Na Europa, inflação e queda no PIB. No Brasil, deflação e aumento do PIB. Pela primeira vez na nossa história, a inflação brasileira será menor que a americana, a inglesa e a alemã. E o PIB brasileiro crescerá mais que nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra e mesmo que na China. Nós temos hoje um crescimento maior que na China e uma inflação menor do que na Alemanha. Tem algo diferente acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo de diferente no Brasil? São os novos marcos legais. O novo marco da cabotagem, o novo marco de ferrovias. Aliás, o decreto saiu ontem, regulamentando tudo isso. Nós vamos aprovar, em parceria com o Congresso Nacional, o novo marco do setor elétrico. Nós temos a autonomia do Banco Central, o respeito às regras fiscais, uma série ampla de reformas microeconômicas, fortalecendo o mercado de crédito, o mercado de capitais, a desburocratização, a facilidade para a abertura de empresas. Ora, será que é tão difícil notar que pela primeira vez na história você abre uma empresa em menos de 24 horas? Será que é tão difícil notar que nunca tantos brasileiros estiveram trabalhando, 100 milhões de brasileiros trabalhando, é o maior número de brasileiros trabalhando com carteira assinada? Tudo isso não veio à toa. Isso veio apesar dos choques negativos na economia. Imagina se você tiver um pouquinho de normalização, a força que esses novos marcos legais não vão fazer, esse brutal crescimento do investimento privado, essa forte redução na criminalidade que está ocorrendo no país. Aliás, se eu não me engano, é a primeira vez nos últimos 20 anos que você tem um número de assassinatos inferior a 50 mil no Brasil. Primeira vez em 20 anos. Isso é um marco. Sobre o Ministério de Minas e Energia, nós temos um norte. Energia limpa, segura e barata. O consumidor brasileiro vem sempre em primeiro lugar. É sempre assim que nós trabalhamos, desde o ministro Bento, eu mantive essa diretriz. No que se refere à mineração, o nosso norte tem que ser o Canadá, um país que respeita o meio ambiente e respeita as comunidades locais e é um exemplo de mineração. Com a transição energética, mineração vai ser fundamental. Marquem minhas palavras, é a hora do Brasil. Esse é o momento do Brasil.
com a transição energética em melhores marcos legais, esse investimento que está saindo da Europa, está saindo da Ásia e está procurando um porto seguro, o Brasil é o grande porto seguro do investimento internacional. E a hora que esse investimento já está vindo para o Brasil e irá vir cada vez mais para usar as oportunidades dos novos marcos legais, das concessões, dos leilões que temos feito. Com a graça de Deus e passo a passo, nós vamos continuar no caminho da prosperidade. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à entrega do troféu Frotas e Fretes Verdes 2022 aos seus vencedores. Com o objetivo de promover e difundir e aprimorar o uso eficiente de combustível, o desenvolvimento e o uso de materiais e as melhores práticas visando evitar o desperdício de recursos e aumentar a eficiência das nossas empresas no transporte de cargas e passageiros, e reduzir as emissões indesejáveis no Brasil, o Instituto BESC de Humanidades e Economia criou o troféu Frotas e Fretes Verdes, com a anuência do Conselho Técnico e Empresarial do Seminário. O troféu Frotas e Fretes Verdes premia profissionais e empresas que, pelo seu desempenho e de seus produtos e serviços, mereçam ser distinguidos pela homenagem e pelo decorrente reconhecimento público. A almejada sustentabilidade entre as atividades econômicas, a sociedade e o meio ambiente, que permeiam os propósitos que levaram à criação deste troféu, buscam ampliar a competitividade empresarial e o atendimento às necessidades das regiões onde atuam as empresas. Com essa visão, o troféu Frotas e Fretes Verdes é um incentivo para que haja uma competição saudável entre aqueles que atuam em benefício dos setores de transporte do país, reconhecendo suas ações nas seguintes categorias: empresa com sustentabilidade em processo ou produto, executivo destaque, influenciador para mobilidade sustentável, pesquisador individual e startup para logística sustentável. Vale lembrar que os concorrentes são indicados pelo Conselho Técnico e Empresarial do Frotas e Fretes Verdes e os vencedores são eleitos por meio de votação pública online. Na categoria Presidente de Honra do Conselho Técnico e Empresarial, convidamos para a entrega do troféu o senhor ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, e o ilustríssimo senhor Wilson Pinto Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras e presidente de honra do Conselho do Frotas e Fretes Verdes 2022, para receber o seu troféu. Peraí, vamos ouvir mais esse homem, esse craque aqui por 5 minutos. O cara é bom, bicho. O cara, não tô brincando não, o homem é bom. Parabéns. Obrigado. Não, cabe, como eu falei assim, é uma passagem pelo setor de óleo e gás e obviamente por tudo aquilo que a gente faz nele, talvez a coisa mais icônica seja, de fato, o transporte. Eu vejo essa homenagem aqui. Eu gosto muito dessa coisa do verde, né? Você vê que, não à toa, Vibra é verde, né? Eu entendo que a gente tem, de novo, a gente deve se aproveitar dessa nossa condição, pessoal. Talvez a gente não tenha clareza, assim, mas até aproveitando, colocar um capítulo a mais na nossa perspectiva, a gente estudou bastante na Vibra o que vai ser o combustível da próxima década. E o combustível da próxima década, muito provavelmente, será o hidrogênio. E por que eu falo isso para vocês? Assim,
E o hidrogênio que vai ser mais valorizado no mundo é o chamado hidrogênio verde, que é produzido através da eletrólise. A eletrólise precisa de eletricidade, e ele é verde porque a eletricidade que vai alimentar esses processos de eletrólise são energia renovável. O ministro Bento sabe disso. O Brasil tem hoje mais ou menos 190 mil megawatts de usinas, hidráulica principalmente, solar, eólica, biomassa. Isso é a nossa capacidade instalada hoje, pessoal. O Brasil, só de potencial de energia eólica onshore, tem 400 mil megawatts. Nós temos menos de 200. E só de potencial no continente temos 400, é o dobro. De solar ainda não é nem possível calcular, mas se a gente for olhar só pelos usos que a gente está tendo, é mais de 1 milhão. Por exemplo, nós vamos colocar nas usinas da Eletrobras o que a gente chama do solar flutuante. Nós temos reservatórios, temos as linhas de transmissão lá instaladas e vamos aproveitar para utilizar uma parte desse reservatório para colocar solar flutuante e criar o que é as usinas do futuro, que são as usinas híbridas. Esse solar pode alimentar o processo de eletrólise. E nós teremos o hidrogênio verde mais barato do mundo. E o hidrogênio é um combustível que pode ser encapsulado, né, e transportado. Então, nós vamos conseguir fazer isso. Então, eu falei, o combustível atual, nosso, com o biocombustível, já é o melhor e mais eficiente do mundo, é o que menos polui. Eu falava até para o ministro ontem, isso vale a pena colocar para vocês. Vocês estão acompanhando o negócio da Europa, o impacto que a questão, principalmente do gás, gerou no custo da energia. Quando a gente vai para Londres, por exemplo, hoje é mais caro a energia elétrica de um apartamento de 2 quartos do que o aluguel de 2 quartos. A energia elétrica subiu muito lá. E subiu porque eles não têm fontes para geração de energia. E, obviamente, estão usando agora coisas de fato muito, muito caras, né? É claro que a nossa situação aqui é bastante diversa. Mas, voltando para o tema da característica da matriz elétrica europeia, que não é boa, eles foram para o carro elétrico. É a solução que se deu para tentar ter eficiência, pelo menos no uso final. Se eu não consigo gerar de forma eficiente, do ponto de vista ambiental, de que eu seja mais eficiente e elimine a emissão do carro. Pois bem, um carro, a gasolina, normalmente emite 200 gramas de gás de efeito de estufa ou de carbono por quilômetro rodado. Isso é lá e cá. Aqui é um pouquinho menos, como eu falei, a nossa qualidade da nossa gasolina é diferente. Mas pegue os 200 por enquanto. Um carro elétrico, para ser fabricado, então, quando a gente olha isso aqui, é o que a gente chama na vida útil, desde a fabricação do carro até a sua aposentadoria, vamos chamar assim, num prazo de 8 anos, mais ou menos. Um carro elétrico, na matriz elétrica da Europa, vai emitir 99 gramas por quilômetro rodado, o que significa metade. Um carro etanol brasileiro emite 86 aqui. Então, não precisamos fazer nada para ser melhor do que eles aqui. Um carro elétrico aqui no Brasil vai emitir menos que 50. Então, veja, aquilo lá. Eu uma vez tive uma missão, foi interessante, no Panamá. Isso. E eu fiquei lá responsável por fazer o programa de conservação de energia elétrica do Panamá. Isso faz 30 e poucos anos. E eu me lembro que falei lá com o cônsul nosso, lá não tinha embaixada, e ele falou para mim, ele me levou no canal de Suez, o canal do Panamá, perdão, e ele falou assim para mim, esse país está condenado ao sucesso só por causa do canal. E é o que eu falo aqui do caso brasileiro. Nós estamos condenados ao sucesso pelo biocombustível, pela eletricidade, e por que nós sejamos capazes de, criativamente, fazer por esse país que a gente ama. Muito obrigado de novo pela homenagem aqui. Na categoria Empresa com sustentabilidade em processo ou produto,
Convidamos para a entrega do troféu o senhor Almirante de Esquadra, ministro Bento Albuquerque, por gentileza. Essa categoria, empresa com sustentabilidade em processo ou produto, envolve processos ou serviços de transporte de cargas e ou passageiros e uso de materiais e combustíveis que passaram a levar em conta atributos de sustentabilidade, tanto na sua própria operacionalização, quanto nas políticas que os orientam e nos indicadores que avaliam seus resultados. Também se refere a produtos ou linhas de produtos que possuem atributos de sustentabilidade incorporados, levando em conta o ciclo de vida do produto, desde a sua concepção até o seu descarte ou reutilização. O troféu Frotas e Fretes Verdes 2022 foi para Brasil Biofuels, BBF. Fundada, por gentileza, seus representantes, fundada em 2008 com o objetivo de substituir a matriz energética da região amazônica para uma solução mais eficiente e sustentável. A proposta se iniciou com a transformação do setor elétrico, abastecendo usinas com biocombustível renovável, produzido em áreas recuperadas e próximas ao local de consumo, gerando desenvolvimento econômico e segurança energética. A BBF, em parceria com a Vibra Energia, está construindo a primeira biorefinaria com produção verticalizada no Brasil. E para aqui receber o troféu, o representante, o senhor Milton Stigl, presidente da Brasil Biofuels. Deve. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar essa mesa maravilhosa que eu tive aqui a oportunidade de ouvir todos. E, Jussara, as suas palavras me tocaram. E quando eu lembro desse encontro que o Wilson Ferreira me proporcionou numa sala de espera do Ministério de Minas e Energia, mais ou menos uns 15 anos atrás. Ele fez uso do tempo para alguém insignificante como eu e me ajudou muito a estar onde nós estamos hoje. Eu não tenho palavras para agradecer a gentileza, o carinho. E quando você diz que o uso do tempo representa o amor, aquilo foi puro amor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Na categoria Executivo Destaque, convidamos para a entrega do troféu o senhor Wilson Pinto Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, por gentileza. A categoria Executivo Destaque concede essa premiação aos gestores públicos ou privados reconhecidos pelas relevantes contribuições que dignificaram o setor de transporte no Brasil. O troféu Frotas e Fretes Verdes 2022 foi para Anderson Dick, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundou a Fueltec no ano de 2003. A empresa é líder tecnológica em gerenciamento de motores e combustão e, nos últimos anos, investindo forte no controle de veículos elétricos e conversões, possuindo grande destaque internacional, em especial nos Estados Unidos. O desenvolvimento das novas tecnologias se dá principalmente em competições automotivas e o resultado é aplicado em diversas áreas para a sociedade, com destaque para a eficiência energética e a eletrificação das frotas. E para receber o troféu em nome do senhor Anderson Dick, eu convido o senhor Tiago Kifuri, por gentileza.
dar umas breves palavras? Muito bom dia a todos. Em nome do Anderson Dick, infelizmente ele não pôde estar presente hoje aqui no evento, mas eu tenho o prazer de estar aqui para falar um pouquinho e agradecer um pouco pelo trabalho que ele tem feito. Uma empresa que, ano que vem, a gente completa 20 anos de existência no mercado, uma empresa que surgiu de um sonho e da paixão dele para desenvolver soluções de controle de motores, né, as ECUs, customizáveis, e assim surgiu a Fieltech, só que ao longo desses anos, um trabalho de desenvolvimento todo feito aqui no Brasil. Hoje a gente pode dizer que a gente produz VCUs, porque elas são Vehicle Control Units, ou seja, são controladores que a gente vai além do motor, a gente consegue fazer toda a gestão da parte de transmissão e de diversos componentes dos veículos automotores de uma maneira geral. Temos a área de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e produção, toda feita aqui no Brasil, para o mundo, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde desenvolvemos todas essas tecnologias e temos trabalhado constantemente para oferecer soluções inovadoras para o mercado, porque somos apaixonados por inovação e, por sermos apaixonados por inovação, também nos adaptamos às novas realidades do mercado, justamente nessa busca por energias alternativas para os motores dos veículos. Então, hoje a gente tem uma divisão chamada Fieltech Electric, desenvolvendo soluções tanto para controles de motores 100% elétricas como aplicações híbridas. Já temos veículos de rua andando com essas soluções e também no automobilismo temos algumas aplicações de soluções híbridas e super inovadoras. Na próxima semana a gente vai estar em Las Vegas representando o Brasil e representando a Fieltech, levando a Fieltech para o mundo no maior salão de aftermarket que acontece. Estaremos lá apresentando também, levando a nossa tecnologia. Hoje a Fieltech, a gente tem a divisão aqui do Brasil, tem uma divisão dos Estados Unidos, um dos mercados super importantes quando a gente fala em veículos de rua e também, principalmente, no motorsport, e distribuímos nossos produtos e a nossa tecnologia brasileira para todo mundo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade, em nome do Anderson, que eu tenho certeza que está muito feliz acompanhando a gente online por essa premiação. Muito obrigado a todos, bom evento. Na categoria Influenciador para Mobilidade Sustentável, convidamos para a entrega do troféu o senhor Rafael Chaves Santos, diretor de Relações Institucionais da Petrobras. A categoria Influenciador para a Mobilidade Sustentável reconhece o trabalho de profissionais que produziram no último ano conteúdo relevante sobre projetos inovadores para a melhoria de processos, produtos e serviços ligados à logística, com foco na eficiência e sustentabilidade do sistema de transporte de cargas e passageiros, contribuindo dessa forma para ampliar a visibilidade sobre o tema. O troféu Frotas e Fretes Verdes foi para Welder Luiz de Souza, coordenador do segmento automotivo da Gasmig e do comitê da GNV da ABGás, graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão de Negócios e Projetos. Desde 2012, atua no segmento automotivo no desenvolvimento de programas, projetos e novas estratégias para inserção do GNV e do biometano na matriz energética automotiva. Possui artigos publicados abordando o tema mobilidade sustentável, utilizando gás natural como combustível. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer os colegas da mesa, principalmente a Jussara. Jussara é uma pessoa iluminada que chega em nossas vidas e fica. Então, pelo trabalho, pela dedicação, pela atenção. É um ser humano fantástico. E aqui, vou dizer que eu vou ser até abusado em falar algumas palavras, porque, perto dos colegas aqui, eu sou uma sementinha, mas essa sementinha está começando a crescer, e desenvolver. E eu só consigo isso, graças aos amigos. Então, eu quero falar só duas palavras. Primeiro é gratidão por tudo, por estar vivo, por ter uma família maravilhosa, minha esposa ali me acompanhando, é sempre a minha companheira, os meus filhos, meu menino mais novo, Theo, que
assim, a luz da minha vida. E é isso, né? Gratidão, e a outra é propósito. Né? Dentro que o nosso colega falou das palavras de Churchill, eu tenho uma sigla que define GNV, é gás na veia. É por isso que eu estou aqui, milito por essa fonte de energia mais limpa. Né? Eu brinco, numa das palestras que eu dei sobre, né, mobilidade, uma plateia cheia, e eu virei e falei assim, eu tenho a solução para não poluir. E o pessoal fala, esse cara vai falar de GNV, ele só fala de GNV. Eu falei assim, não nasce. Se você não nascer, você não polui. Então, o ser humano, quando ele nasce, ele já está poluindo. Então, qual que é o nosso propósito? E essa é a nossa palavra, segunda palavra. É trazer soluções energéticas mais limpas. Então, é isso. Não dá para chegar no ótimo, não dá para a gente atravessar e colocar tudo elétrico. A gente vai ter uma transição. E aí é que entra todo esse nosso trabalho. Nós estamos na transição para o gás veicular, que pode ser GNV, da origem fóssil, temos o pré-sal aí como grande fonte. E pode ser o nosso pré-sal caipira, que é o biometano. Ou pode ser a mistura dos dois em qualquer proporção. E nós estamos falando isso do presente, não do futuro. Está aqui nossos amigos da Scania, que não deixam a gente desassistidos quanto à solução energética mais limpas, que são os veículos pesados, aí, 100% movidos a gás veicular, GNV ou biometano. Muito obrigado. Na categoria pesquisador individual, convidamos para a entrega do troféu o senhor Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional. A categoria pesquisador individual refere-se aos cidadãos que, por meio de pesquisa e estudos científicos, desenvolveram projetos inovadores para a melhoria de produtos e serviços, de modo a viabilizar ações mais sustentáveis para os setores alvo desta premiação. O troféu Frotas e Fretes Verdes 2022 foi para Ricardo de Freitas Valejo, pesquisador e consultor de mercado, é sócio-diretor da Consulgás. Atualmente, seu principal projeto de pesquisa é o estudo dos corredores azuis, que mapeará o fluxo de veículos pesados nas principais rodovias que cortam os estados do Sudeste, Paraná e Santa Catarina. Também é objeto de interesse de seus estudos a identificação de novas regiões a serem expandidas com a infraestrutura dos postos de GNV e como isso contribuirá para o atendimento desse novo mercado. Bom dia, eu gostaria de agradecer ao Instituto BESC, principalmente a Jussara e todos que participaram da votação, muito obrigado. E só dando uma explicação da linha de pesquisa, né, porque às vezes fica muito amplo, a gente está em duas vertentes, e pegando um pouco do que o Wilson falou, a gente tem muitas externalidades positivas que a gente acaba não valorizando. Pegando um pouco da estatística, o mundo hoje, no setor de transporte, tem no máximo 3% de renovável. O Brasil é 25%, 19% do etanol, e a outra parte do biodiesel. Então, a gente está muito à frente dos outros países. E agora tem a chegada do gás natural e o gás natural renovável, que é muito conhecido como biometano. A linha de pesquisa que a gente atuou, e aí eu agradeço à indústria do gás, a AB Gás, a Scania, todos os parceiros, foram em duas linhas. Os corredores azuis, que a gente teve a honra de participar junto com um time indicado pelo Ministério de Minas e Energia e Economia, que foi, junto com o DOI, Departamento de Energia americano, fez um trabalho de roadmap aqui para o Brasil. Então, esse nome, Corredor Azul, já está sendo transferido, já uma ideia do Ministério da Economia para corredores sustentáveis. Nós mapeamos mais de 50 rodovias, e aí a questão aqui do descritivo, na verdade, foi todas as regiões do país, não somente o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a outra questão é o transporte público. Então, a gente começa a inserir nas pautas das prefeituras uma oportunidade de transição energética aliado ao biodiesel, aliado ao elétrico, que a gente não vai ter uma solução bala de prata, que é a aplicação do gás natural
ou gás natural renovável, e qual é o impacto financeiro para a prefeitura e o impacto ambiental. Então, a gente sabe que a sustentabilidade é importante, mas ela tem que estar atrelada também à questão de viabilidade econômica e geração de renda. E, por último, acho que vai um pouco também com o Ministério de Minas e Energia, que é a questão da nossa importação de diesel. Hoje, se a gente pegasse metade do que é reinjetado de gás natural, seria suficiente para substituir 100% da nossa importação de diesel, que equivale a 22% de todo o diesel comercializado no Brasil. Então, são essas palavras. Obrigado. Na categoria Startup para a Logística Sustentável, convidamos para a entrega do troféu o senhor Roberto Dexheimer, presidente da Dex Soluções Logística. A categoria Startup para a Logística Sustentável reconhece os resultados alcançados por startups atuantes do setor logístico e de transportes, que comprovadamente reduzam o impacto ambiental gerado pelas operações de seus clientes, através de soluções desenvolvidas na forma de produtos ou serviços, potencializando a evolução da logística sustentável. O troféu Frotas e Fretes Verdes 2022 foi para Usicar Care Sharing. A tecnologia e soluções da Usicar Care Sharing são fundamentadas no pilar da economia compartilhada em um dos setores contemporâneos da sustentabilidade. Segundo estudos recentes da Universidade da Califórnia, para cada veículo compartilhado retirado, em média, de 9 a 13 veículos das ruas, o que contribui diretamente para a redução de emissão de poluentes. Suas operações, iniciadas em 2019, têm sido expandidas para condomínios e empresas. Sua área de atuação compreende Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, com 23 mil usuários ativos, dos quais 12 mil utilizam os serviços pelo menos uma vez por semana. E para receber o troféu, convidamos o representante da empresa, o senhor Marco Ferreira, diretor executivo. Por gentileza. Bom dia a todos. Jussara, querida, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, pela contribuição, pela relevância do Instituto. Muito nos honra estar aqui, né, diante de tantas grandes empresas, tantos nomes referência. Somos uma startup, né, ainda pequenos, mas com uma visão, um sonho muito grande, né, de, por meio da tecnologia, fazer com que a mobilidade se torne, de fato, uma indústria, fazendo com que as pessoas, as cargas, as empresas, a sociedade usufrua de uma mobilidade mais acessível, segura e sustentável. Nesses 3 anos, hoje nós temos uma frota de 200 carros que podem ser alugados por hora por meio do aplicativo, numa experiência digital conveniente, né, e de valor. E temos também, né, no nosso portfólio grandes empresas, nossas clientes, que também usufruem dessa tecnologia para ter uma frota mais eficiente, mais sustentável. Né, muito nos honra estar aqui, receber esse prêmio, é um privilégio, né, e queremos, né, mesmo com pouca abrangência ainda, uma startup pequena, continuar agregando valor, né, ao nosso Brasil, à mobilidade, por meio da tecnologia. Muito obrigado. Bom, eu vou ser bem breve, porque existem outros premiados aqui que vão ocupar. Mais um, né? Agradecer a Jussara, agradecer a todos. O que nós ouvimos aqui é espetacular, né? A crença pelo Brasil, né? De todos vocês aqui que fizeram uma apresentação foi espetacular, isso nos enche de orgulho realmente.
E só agregando aqui à fala do Marco Antônio, nós somos participantes de um grupo empresarial de Belo Horizonte, de mais de 50 anos de mercado automotivo, e essa startup está crescendo dentro do grupo, é um orgulho no grupo, e trazendo a solução para as pessoas. Então, é muito interessante, a gente tem vários projetos, inclusive, né, Marco, o projeto de levar essa solução para os aeroportos, para evitar, vamos dizer assim, a demora, né, evitar no aluguel do carro a demora, a participação das pessoas. Então, nós vamos levar essa tecnologia para os aeroportos para facilitar a todos aí alugar e devolver um carro no aeroporto. É isso aí. Obrigado a todos. Eles integram o grupo Carbel, de Belo Horizonte. Não quis dizer o nome por modéstia. Nós teremos a entrega agora de um troféu especial dessa manhã. Vou convidar a senhora Jussara Ribeiro. Esse troféu, ela falará um pouco mais, mas se chama o Troféu Amigo. Por favor, Jussara. Bem, esse é um troféu como quando foi criado, até aqui foi apenas um amigo que recebeu, não porque muitos não merecessem, mas nós entramos no período da pandemia e este amigo deveria ter recebido esse troféu no ano passado, mas ele adiantou dizendo que não viria para o evento lá em Belo Horizonte. Ele não sabia que já estava definido que receberia o troféu Amigo para Sempre. E este troféu é uma decisão única da presidente do Instituto. Isso não está em concorrência. Eles não disputam. Então, eu quero chamar o meu querido amigo Renato Simenauer. Já teria recebido no ano passado, mas ele não foi para o evento, está guardado. Ele queria ganhar em 22. Realmente foi uma surpresa. Eu acho que eu não mereço. Nós temos uma equipe, um grupo muito bom, muito forte. Eu estou deveras emocionado por dois motivos. Primeiro, porque eu fiquei muito feliz com toda a palestra que foi feita aqui. Eu endosso as palavras do meu antecessor de que o Brasil é a bola da vez. Eu tenho viajado por esse mundo de Deus, voltei agora aos Estados Unidos, eles estão olhando o Brasil com outros olhos. Nós temos que continuar essa tarefa. Eu acho que isso é muito importante. Eu também sou membro na Fiesp, sou diretor do Departamento de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Tivemos reuniões ontem, buscando realmente o caminho certo. Eu estou muito orgulhoso disso, mas principalmente, Jussara, eu agradeço porque você é realmente uma líder, nós te apoiamos, mas eu faço desse troféu a distribuição para todos os meus colegas de conselho que muito lutam para o crescimento e desenvolvimento do nosso querido país. Espero que a gente tenha consciência no próximo fim de semana disso. Muito obrigado.
Aproveitamos o momento e vamos fazer, então, o encerramento dessa sessão de abertura e da premiação do Troféu Frotas e Fretes Verdes, agradecendo imensamente aos nossos ministros, aos convidados da mesa, a presidente Jussara Ribeiro. Muito obrigado a todos. Em 2 minutos, daremos início, então, ao nosso painel 1.